Senhor presidente, senhores deputados, público que nos prestigia aqui e pela TV Assembleia. O tema que eu trago a essa tribuna é uma sequência da fala do deputado Cabalmi, porque também envolve assuntos relacionados à segurança pública, mas, notadamente, deputado Cabalmi, ela se relaciona às nossas fronteiras. Eu trouxe uma sequência de matérias jornalísticas, de jornais e sites do nosso Estado e também da grande mídia nacional, como, por exemplo, em 1º de março de 2018, manchetes de jornais estampando que o ministro Raul Jungmann, que teve a oportunidade de vir a esta casa, enquanto ministro da Defesa, visitando o CISFRON em Dourados, esse jornal aqui, do Campo Grande News, mas também reproduzido na grande mídia nacional, diz que ministro promete retomada do CISFRON em reunião com governadores. Jungmann fez o compromisso de retomar. Ele defende que os investimentos na fronteira sejam maiores na área de inteligência do que na presença das Forças Armadas. As Forças Armadas podem contribuir, e também pedimos programas de inteligência. Muito bem. O CISFRON é um projeto que foi celebrado, deputado João Grandão, em prosa e verso, que até 2021 ele estaria nos 17 mil quilômetros de fronteiras do Brasil, né, com os 10 países que dividem com o Estado brasileiro. E dos 12 bilhões incluídos no planejamento inicial em 2012, até agora, o Exército só recebeu 1 bilhão. Mas aí, deputado João Grandão, já vou concedo uma parte a Vossa Excelência. Quando eu tenho essa primeira manchete, ministro promete retomar do CISFRON em reunião com governadores, deve ser o tema do jornal que Vossa Excelência tem em mãos. Claro. Né? À espera do CISFRON, aí vem outro, em vez de reforçar, Exército diminui ações na fronteira, e aqui estampa uma foto de um policial do Exército Brasileiro realizando recapeamento aqui em Campo Grande, muito distante do tema de segurança pública que deveria estar dominando as nossas fronteiras. E aí, diz aqui, grande aposta do Exército para a fronteira de Mato Grosso do Sul, o CISFRON patina e, ao contrário de expandir, encolheu. Entre 2016 e 2017, os recursos para o programa, que desde 2012 alimenta as promessas de maior controle sobre a região por onde armas e drogas entram no Brasil, reduziram em 54%. Na sequência, 14 de março, eu concedo uma parte de Vossa Excelência para que Vossa Excelência possa comentar sobre esse assunto. Deputado Barbosinha, obrigado pela parte. Eu até ia falar desse tema, mas conversando com Vossa Excelência, e Vossa Excelência me disse que estaria pronto para falar do tema no grande expediente, portanto, respeitando, né, a sua iniciativa, que também era minha, nós, então, viemos aqui para falar exatamente sobre isso. A partir de Vossa Excelência, eu queria lembrar de que nós participamos lá em Dourados, o senhor estava presente lá em Dourados, de uma grande reunião que falou exatamente sobre o CISFRON. Uma grande reunião com a presença da Polícia Federal, a presença da Polícia Militar, a presença do Exército, onde nós participamos e houve lá uma confirmação em relação à questão do CISFRON. E o que a gente vê agora, e aí não é porque nós somos desse ou daquele partido, governo Temer corta 60 milhões do CISFRON e deixa a fronteira abandonada. Quer dizer, é uma incoerência total.
independente de ser Temer, de ser qualquer outro governo. Não dá para imaginar que a fronteira possa ter um corte. E Vossa Excelência, que foi secretário de Segurança Pública. E, aliás, te parabenizo pelo trabalho que fez. Aí nós discutimos esse tema, falando da questão de intervenção, do Exército, etc. Aí, de repente, não sou eu que estou dizendo, está aqui, é o jornal que está dizendo isso. Um deles, que o senhor também já falou, está aqui, está colocado aqui, com chamamento para a página 7 do jornal, dizendo aqui, olha, Temer corta 60 milhões do Cisfron e abandona a fronteira. E eu concluo com isso, que Vossa Excelência fez um excelente trabalho e já comentou desta tribuna o quanto funcionou a questão do combate, particularmente em relação ao tráfico de droga nesse Mato Grosso do Sul. Então, eu queria te parabenizar pelo tema, que eu ia também fazer abordagem sobre esse tema, mas dizer que é impressionante quando se fala de segurança pública e, de repente, a fronteira, que é o que mais, né, que é o calo, na verdade, que tem que ser protegida, 60 milhões de cortes. Obrigado, deputado Barbosinha, e quero te parabenizar mais uma vez pelo seu pronunciamento. Deputado João Grandão, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo a minha manifestação e exatamente eu trouxe a sequência de matéria jornalística, mais uma vez aqui do Campo Grande News, né? Diz aqui, projetado para ser modelo para o mundo, o Cisfron, cujo projeto piloto está sendo implantado em Mato Grosso do Sul, no trecho entre Mundo Novo e Bela Vista, sofreu mais um corte de recursos e ficará sem 60,5 milhões em 2018. E diz aqui, com muita propriedade, enquanto o governo corta a verba do Cisfron, o trecho da fronteira em Mato Grosso do Sul, justamente onde, em tese, o projeto piloto está sendo implantado pelo Exército, as quadrilhas se fortalecem, deputado Enel Fellini, comercializando drogas e armas. Na medida em que se expandem, deixam um rastro de sangue na guerra pelo controle das atividades criminosas. Em uma semana, 7 pessoas foram assassinadas na linha internacional entre o departamento de Amambaí e Mato Grosso do Sul. E aí vem, capengando, iniciado em 2012, o Cisfron está atrasado, porque só 10% dos recursos previstos foram liberados até o ano passado. Nós tivemos a oportunidade, deputado João Grandão, não foi uma vez, não, no mínimo 4, em Dourados, de ministro visitando o Cisfron. É aquele espetáculo, mostra-se uma intervenção preparada para o ministro ver, deputado Eduardo Rocha. Faz promessas, como o ministro Jungmann fez aqui nesta casa, quando esteve aqui. O ministro Alexandre de Moraes, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, em rede nacional, anunciou no estado de São Paulo, eu presente, junto com o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, com o secretário Márgino do estado de São Paulo, com o secretário do estado do Mato Grosso, com o Mesquita, secretário de Segurança do Paraná, com a grande mídia nacional, de que o Brasil teria 5 centros integrados de inteligência para controle do tráfico na região de fronteira. E um dos primeiros estados da federação, ou o primeiro estado, seria o Mato Grosso do Sul. Fez a entrevista, a partir daí ninguém entrava em contato, meu caro presidente. E aí nós começamos a cobrar o Ministério da Justiça para que nós pudéssemos ter um alento, e, na verdade, o que aconteceu até agora foi absolutamente nada. Dá-se a impressão de que, se depender desse andamento, o Cisfron transforma-se num elefante branco. E aqui nós temos que eximir as nossas Forças Armadas. O Exército Brasileiro tem feito um esforço muito grande. Marinha, Aeronáutica, tanto que, apesar dos pesares, o Mato Grosso do Sul é o 6º estado do Brasil onde as Forças Armadas mais agiram contra o tráfico. E aqui cabe dizer, do grande apoio que nós tivemos do Exército Brasileiro, notadamente, no período em que eu estive na segurança pública. Mas eu volto aqui numa matéria de 14/8/2017, quando diz aqui, quartel do Exército em Mato Grosso do Sul pede socorro até para pagar conta de luz. E a mesma matéria
que foi estampada também em vários jornais de mídia nacional, diz aqui: nos últimos 5 anos houve uma redução de 44,5% no orçamento do Exército Militar Brasileiro. Só neste ano, segundo o Comando das Forças Armadas, houve um contingenciamento de 40% dos recursos. Generais afirmaram à reportagem que foram obrigados a usar reservas de combustíveis e armas para poderem operar, pondo em risco a capacidade e prontidão das tropas. Outros comandantes temem um risco de colapso da corporação. Na verdade, é assim que o governo brasileiro trata as nossas fronteiras. Deputado João Grandão, deputada Mara Caseiro, que ontem brilhantemente presidiu a sessão homenageando as nossas mulheres com o troféu Celina Chalad. No dia 2/11/2017, eu dei uma entrevista para a Rede UOL, onde o tema inicial dizia: para secretário de Mato Grosso do Sul, narcotráfico na fronteira sustenta a violência no Rio de Janeiro. Não se falava em intervenção, mas era nítido e notório. E durante os 20 meses que eu estive comandando a pasta da Justiça e da Segurança Pública, em todas as reuniões que eu participei, eu praticamente repeti um mantra, dizendo que o crime que estampava as manchetes dos jornais de São Paulo e Rio de Janeiro passava pelas fronteiras brasileiras, mas notadamente passavam pela fronteira do Mato Grosso do Sul. Ao mesmo tempo em que nós reclamávamos o sucateamento da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Não precisa de ser especialista, deputado Enel Fellini. Basta percorrer as rodovias federais do Mato Grosso do Sul para constatar que o trabalho da Polícia Rodoviária Federal é ter a gente olhando o computador para ver simplesmente a placa, se trata de um veículo furtado ou roubado. As rodovias federais do Mato Grosso do Sul encontram-se abandonadas, não por falta de trabalho dos abnegados agentes federais, dos nossos policiais rodoviários federais ou dos policiais federais, mas porque o governo brasileiro não trata a segurança pública nacional com a relevância e a importância que ela merece. São as armas que passam pelas fronteiras que matou a vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro. Mas não matou apenas a vereadora Marielle, matam 60 mil pessoas no Brasil por ano, fora os desaparecidos, que se colocar na estatística dos homicídios é muito maior. É calamidade mundial o que acontece no Brasil. E o que nós olhamos nas manchetes dos jornais é o governo federal cortando recursos para a segurança pública, no momento em que o bem mais caro, talvez até maior do que a vida, para os filósofos a liberdade é maior do que a própria vida, porque sem liberdade não tem vida. E nesse momento, nós olhamos, fronteiras abandonadas geram 100 bilhões em sonegação. Isso é uma matéria de 2015, de um estudo do Tribunal de Contas da União, dizendo o seguinte: relatório preliminar do Tribunal de Contas da União, TCU, sobre a auditoria que realizou nas fronteiras brasileiras, aponta uma fuga de 100 bilhões dos cofres públicos devido à sonegação decorrente do contrabando. O valor é mais do que o dobro do déficit já previsto pelo governo federal para o orçamento de 2016. Em resumo, isso ocorre porque faltam planejamento e coordenação e sobra incompetência. O que restou ao Mato Grosso do Sul? Antevendo em 2016, deputada Mara Caseiro, esse caos na segurança pública, o governo do Mato Grosso do Sul, apesar de estar vivendo uma das maiores crises econômicas da história, lançou um pacote de investimento da segurança pública chamado MS Mais Seguro, que é mais de 130 milhões de investimento da sua praticamente totalidade com recursos do Estado. Investimento em armamento, em munição, investimento em viaturas, na Polícia Rodoviária Estadual, no Departamento de Operações de Fronteiras, no DEFRON. Mas até quando o Mato Grosso do Sul suportará isso? O Estado não tem como fazer sozinho o enfrentamento da violência.
E os presos que ficam para o Mato Grosso do Sul é o estado que mais prende. Hoje, de 16 mil presos dos presídios do Mato Grosso do Sul, deputado Enel, 6 mil, deputado Eduardo Rocha, são presos do tráfico. Esses presos custam ao Mato Grosso do Sul 130 milhões. E nós temos uma ação, deputado João Grandão, lá no Supremo Tribunal Federal. O mesmo Supremo Tribunal Federal que mandou indenizar um preso latrocida. Latrocida é que, além de roubar, mata. Um preso de Corumbá reclamou das condições carcerárias, deputada Mara. Insatisfeito com as condições carcerárias. Quem comete crime tem opção de escolha. Quem mora embaixo das pontes dos viadutos não tem escolha. O Supremo mandou indenizar este vagabundo preso lá em Corumbá. Eu quero ver se o Supremo Tribunal Federal terá coragem de mandar indenizar o Mato Grosso do Sul dos presos do tráfico, que sacrifica a sociedade do nosso estado. São 130 milhões para custear esses 6 mil presos. 130 milhões, deputado Enelvo, que poderia reforçar o salário dos nossos policiais, o aumento de contingente da Polícia Militar, o aumento de contingente da Polícia Civil, o aumento de contingente dos agentes penitenciários, daqueles que cumprem as medidas socioeducativas e da Polícia Técnica e Científica. 130 milhões que poderia melhor equipar as nossas polícias. 130 milhões que poderia ajudar a fazer face à saúde e outros investimentos, estruturando o nosso estado. Vamos ver se o Supremo Tribunal Federal dará uma decisão jurídica ou se dará uma decisão política, mandando que Mato Grosso do Sul seja ressarcido pelos investimentos que realiza o nosso estado. E quando eu digo isso, está na mídia, monitorado, segundo o jornal O Globo. O governo do estado aumentou em 45% os investimentos na segurança pública. Deputado João Grandão, quando eu faço essa referência, ela não é política. Eu convivi ao longo de 20 meses com o secretário de Segurança Pública de todo o país. E o que eu ouvia era o sucateamento da segurança pública. O que chegou no Rio de Janeiro não nasceu agora. Não nasceu nesse governo. Ele vem de décadas de leniência, de falta de investimento da segurança pública, que perpassa diversos governos. Segurança pública nunca foi tratada neste país como política de Estado. Ocasionalmente, segurança pública é tratada como tema de governo, ocasional e circunstancial. Isso nós estamos vivendo uma barbárie, de pessoas assassinadas, de pessoas mortas. E aí, deputado Mara, números assustadores. Nós registramos no ano passado 356.841 roubos. E desses identificados autores, apenas 6.670, apenas 2%, deputado João Grandão. Se nós chegamos ao estado que está o Rio, se nós chegamos ao caos do sistema prisional que nós assistimos na região norte e nordeste do país, ela se deve exatamente ao abandono. E nós precisamos fazer com que a bancada federal, o Senado da República, cobre o governo federal, notadamente com relação ao Mato Grosso do Sul e todas as fronteiras brasileiras, o cuidado que ela merece. A intervenção no Rio de Janeiro, ela é importante, mas ela termina no dia 31 de dezembro. O Código Penal permanece igual. As causas que provocam o crime, as raízes do crime permanecem igual, porque elas provêm do baixo investimento na educação, do baixo investimento na saúde, do baixo investimento da infraestrutura, da falta de cuidado com as nossas crianças. Mas neste momento, deputado João Grandão, nós precisamos de construir mais presídios. O Brasil precisa de iniciar uma política de tolerância zero. Nós precisamos de travar uma grande discussão de mudança no cumprimento das penas. Nós lembramos aqui daquele caso daquela menina da Richthofen, que alguns anos atrás, junto com mais dois, o namorado e o irmão do namorado, assassinaram os pais. Já está 2 em regime semiaberto e outro já no regime aberto. E a população, ela não consegue compreender. Aquele cidadão que não tem saúde, aquele que não tem teto,
o que não tem moradia, o que não tem vida digna. Ele não consegue compreender que ele, residindo embaixo da ponte, ele tenha que sobreviver catando restos e lixos. E aquele que está recolhido no sistema prisional, que cometeu grave crime, como esse caso de Corumbá, de um latrocida, possa receber o beneplácito do Estado, através da ação da Justiça, mandando indenizá-los. Eu fui ouvido, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, como secretário de Justiça e Segurança Pública. E o que eu disse, deputado Enelvo, se a Justiça manda indenizar esse cidadão, porque ele não teve um local melhor para dormir ou alimentação que ele esperava ter dentro do sistema prisional, com muito mais razão, o cidadão que nunca praticou crime deveria procurar justiça para buscar indenização, porque não tem saúde, porque não tem educação, porque não tem geração de emprego. É momento da segurança pública, com o que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro, ganhar outro espaço de discussão, que não pode ser aquela que nós fizemos nessa casa. Fizemos uma audiência, a deputada Mara, extremamente importante. Trouxemos aqui o ministro Jungmann, trouxemos aqui, à época, o secretário nacional de Segurança Pública, que ocupava, à época, o papel de ministro, porque nós não tínhamos Ministério da Segurança Pública, onde vários discursos e várias promessas foram realizados. E absolutamente nada de diferente aconteceu. Tivemos a morte do Rafat na fronteira, que foi dito aqui, em a parte, pelo deputado Felipe Orro. Não mudou absolutamente nada o tratamento da política que nós temos na fronteira. Nós precisamos de repensar. Deputada Mara, o Código Penal e as leis, chamadas leis extravagantes, elas prevêem todo o ordenamento jurídico 1.050 crimes. Vossa Excelência sabe quantos tem previsão de regime fechado? Dentro desse arsenal de 1.050, apenas 28, deputado Enel Felino. De 1.050 crimes, apenas 28 regime fechado. E aí inicia o cumprimento da pena em um sexto. O sujeito recebe 15 anos de condenação. Ele fica um sexto de 15 anos. Se for 18, né, dividido por 6, em 3 anos, ele já tem condições de ter a primeira progressão. E aí com 6, ele já está no regime aberto. Aí o caso da Suzana von Richthofen, condenação de mais de 30 anos, crime que ocorreu, se não me engano, 2002, 2004, por aí, já todos praticamente em liberdade. Então, nós chegamos, meu caro presidente, no momento em que nós precisamos de entender que segurança pública, ela se faz com policiais nas ruas e inteligência, principalmente com inteligência. É o binômio prevenção e repressão que produz resultado. A intervenção no Rio de Janeiro, ela vai produzir evidente resultado neste período. E mesmo assim, nós temos a afronta, porque a morte da vereadora é uma afronta às Forças Armadas, é uma afronta ao Estado brasileiro, é uma afronta porque nós estampamos na figura desta mulher batalhadora, que defendia os direitos humanos, que defendia a sociedade, mas em nome dela, as 60 mil vítimas, inclusive o motorista que foi assassinado junto com ela no Rio de Janeiro. Nós precisamos de ser menos leniente com o crime. Nós temos muito viés ideológico na questão do crime. Nós temos alguns que enxergam nos criminosos a chamada vítima da sociedade opressora, e em nós, que somos as verdadeiras vítimas, os culpados por esses criminosos. Crime, como eu disse, é escolha. Crime é uma questão moral. É mais do que chegada a hora, deputada Mara Caseiro, de que os nossos tribunais e nossos legisladores pararem de terem piedade dos criminosos e passarem a ter compaixão pelas vítimas. Eu encerro, senhor presidente, a minha manifestação, meu caro presidente Júnior Mock, chamando a atenção para o Mato Grosso do Sul. Em 2017, deputada Mara Caseiro, só as polícias do Mato Grosso do Sul apreenderam
430 mil quilos de drogas que se destinavam aos grandes centros consumidores brasileiros, à Europa e Estados Unidos. A polícia do Mato Grosso do Sul. E aí o ministro Jungmann disse aqui que precisa de união. Esse não é um problema do Mato Grosso do Sul. As polícias do Mato Grosso do Sul trabalham integrada com a Polícia Federal. Trabalham integrada com a Polícia Rodoviária Federal. Tem o apoio do Exército Brasileiro. O que está faltando no Mato Grosso do Sul é o olhar do governo central. Leniente. Leniente. Trata com descaso a segurança pública e vê nos números apenas estatística. Eu colocava absoluta esperança no presidente Temer. Porque os governos passados também, deputado João Grandão, principalmente os que antecederam o governo Temer, foram um desastre também na questão da segurança pública. Tratou a segurança pública com viés ideológico, não realizou os investimentos. E eu tive a oportunidade, na primeira reunião que eu tive com o ministro Alexandre de Moraes, dizer: ministro, o presidente Temer tem condições de fazer história na segurança pública. Trate segurança como política de Estado e não como política de governo. Mas, na verdade, ao longo desses meses, o que nós assistimos foi apenas discurso de ministro que caiu para cima. E não vimos absolutamente nada de diferente para que Mato Grosso do Sul possa continuar a ser o estado dos nossos sonhos. Mato Grosso do Sul, apesar dos pesares, meus amigos, tem a polícia que mais esclarece homicídios. Tem uma polícia técnica e científica altamente qualificada. Tem uma polícia militar abnegada. Uma polícia do Departamento de Operações de Fronteira que é a mais qualificada do Brasil. E teve o esforço do governo Reinaldo Azambuja para realizar investimentos, porque senão nós estaremos aqui como está vivendo o estado do Rio de Janeiro. Mas eu posso dizer aos senhores, o estado de Mato Grosso do Sul sozinho não tem como fazer o enfrentamento da violência. É preciso que o governo federal deixe de fazer discurso e atue na prática para que Mato Grosso do Sul continue a ser o estado onde nós possamos criar filhos e netos com paz e esperança, um estado que viva bem o sul mato-grossense e viva bem todos os brasileiros. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.